Bom, acaba de chegar o pastor Esdra, nosso palestrante, o qual eu convido para sentar aqui à nossa direita. Rapaz, eu fui dizer que chegava de 4 dias. Rapaz, eu me acomodei. E aí, Meu amigo, Vai. tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Graças a Deus. Você quem é? Aristóteles. Aristóteles, e você? Marco das Neves. Marco das Neves. Bem, graças a Deus. Eu sou o Tote. Aleluia. boa noite a todos. Eu queria convidar todos para sentar aqui na frente, já que o número ficou resumido. Por gentileza, os senhoras e senhores, venham aqui para essa cadeira aqui, essas cadeiras aqui da frente, para a gente ficar mais pertinho. Aqui, ó, aqui dentro. Você lê alguma coisa, Demar, sobre a nossa formação? Bem, minha gente, como nós iniciamos esse trabalho na quarta-feira, né, deveríamos ter começado na terça, porque hoje, pastor, como a Câmara entrou de recesso ontem, e aí nós tivemos um número resumido hoje, tanto de vereadores quanto de pessoas. Alguns que vieram, tiveram que ir embora porque nós havíamos programado para as 16 horas, e aí como eu achei de dar uma tolerância de 30 minutos pelo fato de estarmos de recesso, então estamos começando às 17h20, e eu peço desculpa, né, a culpa foi da minha pessoa. Minha gente, o mês de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia, e esse ano o Dia da Bíblia foi comemorado no dia 10 de dezembro. E aqui nesta casa tem uma resolução de minha autoria de nós realizarmos uma palestra ou um culto sobre a Bíblia. E como a Bíblia, ela não prega uma religião, ela é a palavra de Deus para a humanidade. E como nós tivemos algumas pessoas que sempre me questionavam, poxa, por que é sempre os crentes, assim a expressão que fazem? Então, esse ano eu resolvi, juntamente com meus companheiros, a mesa diretora, que é composta pela minha pessoa, pelo vereador Aristóteles, popular Toto, o vereador Marco, o vereador Naate e o vereador Neinho, conhecido como Neinho do Povo, né? E também trouxemos o assunto para a plenária, e os 15 vereadores concordaram. Então, na quarta-feira passada, nós tivemos uma palestra com o padre daqui da nossa paróquia, né? O padre Josivan, e falou sobre a Bíblia à luz do catolicismo, né? E nessa palestra ele enfatizou os livros apócritos, que são 7 livros, e falou da época que foram escritos, e foi muito importante. Ontem nós tivemos a palestra de um vice-presidente do Centro Espírita, né, o senhor Iveson, que também proferiu uma palestra, e falando da fundação do Espiritismo e da correlação da Bíblia com o Espiritismo. Então foi uma palestra que durou 1h10, né, com as perguntas que depois nós realizamos, e hoje nós temos a oportunidade de ouvirmos a palestra proferida
pelo pastor Esdra Cabral de Melo, natural de Paulista, casado, formado em licenciatura plena em História, bacharel em Teologia, doutor em Psicanálise da Educação e Saúde, mestre em Teologia e atualmente mestrando em Antropologia. Possui diversas participações importantes em diversas áreas religiosas, política e histórica, tais como sua atuação na palestra na Alemanha e Suíça sobre História e Teologia, onde, após diversas pesquisas, resultou no seu livro Na Terra do Reformador Lutero, em 500 anos de Reforma Protestante, lançado o livro em 2017. Recebeu diversas homenagens e reconhecimentos pela realização de seu trabalho, como diploma de professor nota 10 da Escola Santa Maria, medalha dos 500 anos da Reforma Protestante pela LEP, a Assembleia Legislativa, voto de aplauso pelo Diário Oficial de Pernambuco, pela obra 500 anos da Reforma Protestante, livro lançado em 2017. Possui um grande acervo de livros, DVDs, de pesquisas publicados, onde se destaca livro, Bíblia, a história escrita por trás do livro e o DVD Origem da Bíblia. Atualmente é professor da Faculdade de Teologia em Abreu e Lima e do curso de pós-graduação pela FATIM. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar o nosso pastor e mestre e doutor para proferir a sua palestra. E fique à vontade, se o senhor achar melhor falar daqui ou se na tribuna, fique onde, também se quiser falar aqui na frente, é como quiser. Fique à vontade. Estou com um arsenal aqui para fazer a exposição ali, pessoal. Antes, gostaria de apresentar que eu apresentei na ATE a vereadora Prazeres e a vereadora Irene. Eu perdoo aos dois que apresentei só a mesa e esqueci dos dois companheiros. Essa palestra está sendo transmitida pela internet, né? Temos várias pessoas acompanhando e ansiosos, por isso que eu comecei a ligar, porque começaram a perguntar se a palestra não ia acontecer. Então, ela, mesmo aqui tendo um número considerável pequeno, né, mas ela está sendo transmitida para o mundo todo, via internet. Boa tarde a todos. Desde já peço desculpa pela nossa chegada aqui na cidade de Igaraçu, pois de Olinda para cá é uma viagem, de Casa Caiada para Igaraçu é uma viagem, fora a questão de trânsito, enfim, mas aqui chegamos. Eu fiquei muito feliz quando o nosso irmão em Cristo e vereador Ademar entrou em contato comigo para trazer uma palestra sobre um dos assuntos que eu considero os mais importantes da história de Cristo para cá, que é justamente esse período da Reforma Protestante e aonde a Bíblia é resgatada. Então, uma coisa está atrelada à outra. Segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Bíblia Sagrada. Evidentemente que todas as igrejas evangélicas comemoram, só que a Bíblia não só tem um dia, a Bíblia é todos os dias, pois aqueles que têm o prazer de ler Bíblia sabem que todo dia é dia de Bíblia Sagrada, é dia de uma leitura da Palavra de Deus. E atrelado a isso temos a Reforma Protestante. E por que é tão importante falar da Reforma para falarmos da Bíblia? É claro que a Bíblia é antes da Reforma, mas para o entendimento ocidental, do ponto de vista do valor da Bíblia, é preciso entender a Reforma Protestante. E aí a gente vai entrar nos meandros da questão histórica, vamos resgatar o teor da Bíblia Sagrada, como também a questão dos apócrifos,
Porque a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia protestante 66. E por que chama de protestante? E por que chama de católico? Existe igreja católica de fato e de direito? Igreja católica apostólica romana existe. De onde pegaram o nome católico? Tudo isso a gente vai trabalhar aqui, e já estou alarmando vocês, como temos aqui um certo método pedagógico para já animar aí o auditório, para que ninguém se de ir embora, porque tem muita coisa que vocês com seus 40, 50, 60 anos de idade, talvez nunca ouviu falar do que eu vou falar aqui nesta noite. Eu creio que vou também abrir um espaço para perguntas, e fique à vontade para perguntar, porque estamos aqui para aprender, e o nosso trabalho na área de história e teologia, antropologia, nos dá uma certa garantia de falar acerca dessas questões histórica, teológica e bíblica. Eu escuto pelo menos, continue. Aquela aguinha que quando bebe dá vontade de voltar, por favor. Inclusive vocês vão entrar também na história. Só vai existir político, prefeito, vereadores, Câmara de Vereadores por causa de Lutero. 99% dos políticos não sabem disso. Então, vai aproveitar para a gente pegar fazer esse resgate histórico, o porquê dessa questão de Lutero e política. É interessante. Então, deixa eu começar assim. Primeiro, vamos trabalhar o termo reforma. Alguém já vai falar aqui de reforma? Levante a mão. Reforma. Inclusive, um projeto do vereador Ademar, que foi apresentado aqui uns 6 anos atrás, foi projeto de lei aqui em Igaraçu, foi implantado o projeto de lei da reforma protestante, creio que foi votado por unanimidade por todos os vereadores, inclusive eu tenho esse trabalho e tenho apresentado para vários vereadores, inclusive Ademar e os demais vereadores. E a cidade de Teresina, capital do Piauí, é feriado municipal 31 de outubro. Projeto que eu levei para o vereador e ele apresentou na capital do Piauí, Teresina. E aqui no estado de Pernambuco já colocamos em 7 cidades o projeto da reforma protestante. Começamos com Abreu Lima, temos Paulista, Serra Talhada, Itapissuma, Cabo de Santo Agostinho, enfim. Isso a gente começou a fazer depois da nossa pesquisa sobre a reforma protestante, quando nós tivemos na cidade de Wittenbergen, Ausleben, Wartburgo e Mainz, lá na Alemanha. Então, gostaria que vocês prestassem atenção no que a gente vai falar, porque talvez alguém fique em dúvida, ou alguém possa dizer que não é bem assim, e a gente está aqui para fazer com que você seja ouvido, e na sua pergunta ser respondida também. Eu estou municiado da Bíblia Católica, está aqui, não tenho nenhuma restrição quanto a isso, de não tê-la em casa. Eu tenho a Bíblia Católica e tenho também a Bíblia King James, da versão do rei Tiago. E por que esta Bíblia ela é importante? Vamos saber também isto, tá bom, amados? Então vamos lá, deixa eu começar assim. Reforma. Todo mundo já ouviu falar de reforma, inclusive quem estudou na escola pública ou particular, tem um capítulo quando chega o século XVI, que começa com a reforma protestante. Aí vem a figura do Lutero, geralmente aquela pessoa de cachinhos, meio dourado, um rosto gordinho, vestido de monge. Quando abre o livro de história, eita, olha Lutero! Mas como Lutero é visto por protestantes e como ele é visto por católico? Essa é uma outra questão que é preciso analisar a história para nós não detratarmos ninguém sem o viés histórico. Pois, ainda na visão de alguns católicos, Lutero estava equivocado, Lutero queria casar, para isso fez reforma, Lutero queria independência, ter a sua própria questão de igreja e financeira, e gera-se uma série de coisas para detratar a imagem do Lutero e o porquê houve a reforma protestante. Mas vamos nos ater aos fatos e à história para deixar as coisas no seu devido lugar. Reforma, muita gente escuta essa palavra, mas quando a gente pergunta qual o significado, as pessoas têm dificuldade em responder. Quer ver? O que significa a palavra reforma? É uma palavra do latim.
Quando fala em reforma, reforma foi século XVI, reforma foi a divisão. Não, isso é o conceito, isso é a história, não a etimologia da palavra. A palavra reforma, a palavra ré, quer dizer do latim ré, olhar para trás. Forma, aquilo que tem corpo, aquilo que tem estrutura. Interpretando, reforma é voltar à forma. E o que é a forma? A Bíblia. Bíblia Sagrada. Lá atrás nós temos uma forma, temos uma estrutura, temos um corpo. Então, ré, olha para trás. Em busca de quê? De uma forma. Então, reforma é em busca da forma, voltar à forma que é a Bíblia Sagrada. Primeira pergunta que vocês estão fazendo agora. Então, Esdras, quer dizer que até a reforma não existia forma? Sim. De Cristo até Constantino, em 312, havia forma. O que é isso? Havia respeito e doutrina bíblica como ela é. Ensinamento dos evangelhos do Antigo e Novo Testamento. Quando Constantino assume o poder em Roma e une Roma Oriental, Roma Ocidental, você vai ter agora uma liberação da igreja, pois a perseguição aos cristãos se encerra, porque agora temos Constantino dominando tudo, e aí os evangélicos, nesse caso os cristãos, agora assumem o patamar de ter liberdade religiosa. Constantino agora ele é chefe político e também chefe da igreja, quer se intrometer em todas as questões teológicas. Veja que a coisa já começa a definhar do ponto de vista da forma. Então, com o cristianismo tendo sua liberdade, não é mais perseguido, ninguém é mais levado à arena, ninguém agora é morto, liberdade plena, só que nessa liberdade trouxe um grande problema para a igreja, porque todo mundo agora queria ser cristão. De que maneira? Da sua forma de ser, sem estar de acordo com a Escritura. Então, muitas pessoas apenas eram convencidas da fé, não convertidas da fé. E aí, o que é que nós temos? Uma igreja que vai começar agora a ter vários amparatos religiosos de culturas pagãs. Vai ter agora o que nunca houve. Me desculpe quem aqui é católico, mas vai surgir agora mariolatria. Não olhe para mim de cara feia não, é história. Vai entrar depois a questão sobre os padres não devem agora mais casar, porque padre antigamente casava. Mas quando percebeu que na morte dos padres, quem ficava com os bens era a esposa, então a igreja estava perdendo com isso. Logo, baixou o decreto que padre não pode mais casar. Ao casar, então, ficava para a sua esposa. Não casando mais, todas as suas posses ficavam, então, a cargo da igreja. Até hoje nós temos isso, então, como uma determinação da igreja, mas se diga de passagem que padres antes casavam, por conta então da questão financeira, de terras, porque só quem podia estudar na época, quem tinha dinheiro, era os filhos dos grandes donos de terra, eram os senhores feudais que mandavam seus filhos para os monastérios. Muito bem, com Constantino até 1517 você vai ter agora a deforma. Lembre-se que eu estou pregando aqui. Forma, de Cristo até Constantino, seriedade com a Bíblia. De Constantino, 313, a Lutério, 1517, deforma. Por que deforma? Porque tudo que foi pregado pelos apóstolos, pelos pais da igreja, quem são os pais da igreja? Homens que levaram a doutrina adiante. Essa doutrina adiante, palavra de Deus, seriedade. Quem? Tertuliano, Clemente, Agostinho, Orígenes, eram os homens sérios, responsáveis por levar a doutrina bíblica. Mas quando chegou Constantino, de 313 até 1517, quase 12 séculos de deforma. E o que é a deforma? A deforma é justamente atrelar a igreja e a Bíblia Sagrada o que ela nunca pregou. Então, deixa eu colocar outra coisa aqui para vocês. Vai ter agora, nesse período, o que nós chamamos de papado. Preste atenção nisso aqui.
Até então não tinha papa. Então o imperador Focas chegou para Gregório em 604 e disse: tu serás então o papa, serás o bispo maior. E ele disse: não, esse título eu não posso receber, esse título só pertence a Cristo, nenhum homem ousa ter esse título. Então foi rejeitado pelo Gregório. Porém, em 607, o imperador Focas ofereceu o cargo a o então bispo conhecido como... Eita Deus, vou lembrar o nome dele. Em 607, então, ele recebe o título de Papa. Esse título, vou lembrar depois o nome dele. Ele recebe, então, o título de Papa em 607. 607, então, passa a existir agora os papas. Até então, não havia nenhum documento para dizer de Pedro até este 607, não havia nenhum. Então, o que é que acontece? 607, então, passa até agora o primeiro Papa. Porém, seria um perigo muito grande dizer que o Papa começa em 607. Então, como ficaria o Novo Testamento? Como ficaria a história antiga? Então, Isidório forjou um documento falso, se chama As Falsas Decretais de Isidório. Lembrei o nome do Papa, Bonifácio IV. Bonifácio, então, assumiu o papado. Então, chegou Isidório e criou, então, as falsas decretais. Que falsas é essa? Passou a ter um documento dizendo que o primeiro Papa foi Pedro. De Pedro até Bonifácio existiram papas. Para legitimar o cargo de Bonifácio, então eu tinha que ter papa antes de Bonifácio, para ser respaldado pela Bíblia. Papa sem ter base bíblica não é papa, é invenção. Logo, as falsas decretais de Isidório passou a agora ter vigência. Inclusive, senhores vereadores, o maior tribuno dessa nação, Rui Barbosa, no seu livro falando sobre o papado, ele então vai fazer um prefácio do livro de Janus, aonde vai revelar toda a mentira levantada para justificar a ideia do Papa. Logo, Pedro não poderia ser o primeiro Papa, porque Pedro era casado e Papa não casa. Outra questão muito séria. Quando está escrito, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica entende que Pedro é a pedra na qual a igreja é edificada nele. Por isso que de Pedro tem as chaves do céu, geralmente retratado pelo santo Pedro, com cheio de chave na mão, porque é o santo que abre as portas do céu. Porém, quando Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo está apontando para ele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra é Cristo, não Pedro, porque Pedro é frágil, Pedro é homem. Cristo é a pedra, edificarei a minha igreja, e o mesmo vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja é edificada em Cristo e não no homem, é edificada em Cristo e não em Pedro. Eu sei que muitos me olham assim, eu estou falando como historiador, não como pastor, porque vai ter atrito. Isso está registrado, gente, para quem quiser ver em qualquer livro de história. Então, mais adiante, você vai ter o período do Renascimento, 300, 400 e 500. Nesse período, então, você vai encontrar uma das coisas mais absurdas da história, é a venda da indulgência. Lá vai. Como é que uma pessoa era salva antigamente? Pelo um pedaço de papel assinado pelo Papa Leão X, tinha assinatura e o carimbo dele. Quem quer salvação, venha buscar. Então eu pagava 5 ou 10 ou 50 florins para ter minha salvação. A salvação era um pedaço de papel. O problema é se chovesse. Aí você não tinha mais como ser salvo, tem que comprar outro. Agora imagine numa sociedade, Adriana, onde 80% era analfabrutos, não sabia ler nem escrever, eram brutos por natureza. Então, quem tinha um pouco de letra, Aristóteles,
ele então dominava numa cristandade, aonde você não tem pessoas que não sabem ler e escrever, e o medo da danação eterna, do inferno, era tão grande, que eu deixava de comer para comprar minha salvação. Até que, em 1512, Martinho Lutero sai do monastério e vai até a cidade de Roma, capital Roma, e quando ele chega lá, fica escandalizado. Vê padres que eram flertados com prostitutas, era um ambiente muito podre, imundo, imoral. Inclusive, você sabe na história também que o Papa Alexandre Borgia tinha 7 mulheres e 10 filhos. Isso é registrado na história. Saiu até na Netflix falando sobre a questão dos Borgias, que é uma série, que isso é história registrada. Todo mundo que estuda sabe dessas coisas. Então Lutero, ele queria comprar um salvo-conduto para o seu pai. Então ele foi lá e comprou: eu quero uma salvação para meu pai, porque se ele morrer, então vai ter ainda uma escapatória. Porque para a Igreja Católica ainda hoje, quando a pessoa morre, não vai para o céu. Também não vai para o inferno. Vai para onde, gente? Vai para onde? Está lá no documento Vaticano II, que é o mais recente da Igreja Católica. A Cúria Romana deixou claro: você morreu, não vai para o céu não. E para o inferno também não vai não. E vai para onde? Purgatório. Para que isso? Para purgar os pecados. Nesta época então foi criada a ideia do purgatório. Bíblia tem purgatório? Não. Porém, alguns padres não aceitam purgatório. Vamos deixar bem claro. Outros têm que aceitar porque está no documento Vaticano II. E para que o purgatório? Aí surgiu, gente, uma das coisas mais absurdas, é ganhar dinheiro com a fé alheia. Lutero comprou então o documento para que o pai dele, quando chegasse o purgatório, pudesse ser a salvação e ascender ao céu. E aí passou a venda das indulgências. Surge nesse cenário um homem chamado o padre Tetzel. Johannes Tetzel dizia: quando a moeda retinar no fundo do copo, a alma dos seus entes queridos saltarão do purgatório para o céu. Agora imagine a Europa pagando, depositando dinheiro na fé católica, na mão dos monges, para se ver livre dos seus entes queridos do purgatório para o paraíso. Isso foi a maior rentabilidade da história da igreja, de maneira que se vendia espinho da cruz de Cristo, vendia-se também lascas da cruz de Cristo. Lutero disse: de lascas que foram vendidas, dava para fazer uma ponte de madeira entre a Alemanha e Roma. Vendia pelo do burro de Jesus. Para que isso? Quem pegar o pelo do burro de Jesus pode guardar. Você comprou, vai ter 5 a 10 anos de abatimento da pena no purgatório. Eu sei que muitas pessoas estão olhando para mim assim, dizendo: que absurdo, que horror. Eu sei que choca a gente, porque historiador, ele fala a verdade. Eu não estou aqui como pastor, estou como historiador. E historiador é exatamente isso. E quer saber mais? Dizia: quem comprasse a indulgência ficaria mais santo do que Adão antes de pecar. Tudo isso então gerou renda altíssima para a igreja. Lutero então surge nesse cenário de comercialização da fé. E o que é que vai acontecer com Lutero? Ele está sabendo que Johannes Tetzel vai vender indulgência em Wittenberg, aonde ele era monge. Lembrando que Lutero ainda é monge, não é pastor nem luterano. Quando ele soube que ele ia para lá, e Johannes Tetzel, ao chegar em Wittenberg, então ele abria como se fosse uma flâmula e mostrava o inferno e as pessoas sofrendo. A multidão, quando via aquilo, eram tomadas de pavores, de maneira que ele dizia: acende o fogo. Então acendia o fogo e Tetzel arregaçava a manga e botava a mão.
e o fogo na mão dele, a ponto de ficar vermelho e às vezes até sangue gotejava. Ele tirava. E o povo dizia: que é isso? Ele dizia assim: olhe, apenas 1 minuto minha mão no fogo, olha o que aconteceu. Agora imagine uma eternidade no inferno. Aí era a propaganda perfeita. O povo então comprava e comprava a indulgência, que era o documento que garantia vida eterna. No entanto, quando ele foi à igreja, ele percebeu que não vendeu tanto. Na igreja inteira ele disse: esta noite eu tive um sonho, e sonhei que muitas crianças estavam se agonizando no inferno, e muitas mães estão aqui. Também escutei choro de senhores, de senhoras, lá no purgatório, e só vocês podem livrá-lo. Agora, quem quer livrar seu filho, pai, neto, cunhado do purgatório, venha buscar a salvação deles. Imagine o estouro que não houve. Todo mundo comprando salvação. E o que acontece? Quando ele foi saindo com a carrocinha cheia de dinheiro, vereador Ademar, apareceu e disse assim: eu quero comprar uma indulgência. Esse, pois não? Esse com um detalhe: a minha indulgência é para um pecado que ainda vou cometer. Ele disse: mas qual é o pecado? Não sei, eu vou cometer ainda. E viste, o senhor vende indulgência para quem ainda vai cometer pecado? Vendemos. Deixa eu pegar aqui a ficha para catalogar aqui direitinho o valor. Pronto, 100 florins. Tá bom? Tá bom. Ele tirou 100 florins e pagou por uma indulgência para absolvê-lo de um pecado que ele ainda ia cometer. Quando o Tetzel vai com a carrocinha cheia de moeda, passando pela floresta, houve um assalto. Roubaram Tetzel. Tetzel, embrutecido, volta para Wittenberg. Quando ele chega lá, encontra o ladrão. Ladrão, você vai arder no inferno, não tem perdão para você. Ele: epa, calminha, o senhor não me vendeu ontem ou aqui? Eu estou salvo. Você não pode me condenar ao inferno, porque isso aqui, ou isso aqui não vale nada, e a multidão está olhando. Se ele dissesse que não vale nada, então todo mundo mataria. Logo, assim foi uma das histórias desta abominação chamada de indulgência, lesar a fé dos fiéis, vender salvação, quando salvação não se vende, salvação não se conquista, salvação não se compra, salvação não se troca por esmolas, salvação não se consegue através de obras, salvação é dada por Deus ao ser humano. Ok? Continuando, deixa eu fechar essa parte para depois entrar nos apócrifos. Lutero, então, quando no dia 31 de outubro, colocou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. Cada tese era uma alfinetada sobre a estrutura da igreja. Tanto é que quando eu estive lá, aqui notifiquei as 95 teses, todas elas estão aqui. E uma das teses ela diz: o Papa não é infalível, purgatório não existe, salvação não pode ser adquirida com esmola nem com obras. Também diz: não existe oração pelos mortos. Tudo isso, ele disse, então, se existe, me provem. E a igreja rodou para prender o Lutero. Até que então, gente, Lutero foi levado para a cidade de Worms. Lá estava o cardeal Caetano, estava o imperador Carlos V e toda a cúpula católica para julgar o Lutero, se ele realmente estava em sã consciência quando escreveu as 95 teses. Até que então chegou alguém para dizer: você é autor das teses do livro destas e de outras que aqui não estão. Você quer abjurar, negar o que escreveu? Isso, olha,
a menos que me prove pelo contrário que eu estou errado, pois a minha consciência é cativa da palavra de Deus e não faz bem a um homem de encontro à sua consciência quando as pessoas não conseguem provar dele do contrário. Se não tem, então eu estou aqui. Deus se apiede da minha alma. Ali então declarou-se guerra contra a igreja. Estava planejada a morte dele, porém Filipe eleitor, que era o homem que era como se fosse o prefeito da cidade de Wittenberg, se adiantou, pegou Martinho Lutero e levou para o castelo de Wartburgo. Lá então ele tirou a barba, ele deixou a barba crescer, tirou a roupa de padre e colocou roupa de soldado. E aí ficou chamado de Cavaleiro George. Andava agora com a espada, de barba e com a roupa de militar. Até então que ele passou 2 anos totalmente escondido. Mas foi lá que ele traduziu a Bíblia Sagrada do hebraico, do grego, para a língua alemã. Outra blasfêmia. Toda missa, toda oração, toda pregação tem que ser feita do latim. Só me diga assim agora para mim, por quê? Por quê? Até na década de 90, aqui a Igreja Católica de Igaraçu, a missa era feita em latim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que não é mais? Tudo é história, gente. Tudo é história. Olha, gente. Tudo é história e tudo tem história. Era uma blasfêmia a Bíblia em outra língua, porque dizia que a língua oficial da igreja, e alguns até já diziam que a língua dos anjos era em latim. E se fosse traduzir a Bíblia em outra língua, seria abominação. Agora imagine Lutero botando a Bíblia em alemão. Inclusive a Bíblia de Lutero serviu de base para a gramática da língua alemã, de maneira que Lutero até hoje é ovacionado por todos os literatos alemães. Bom, essa foi a primeira parte da história sobre Lutero, período da reforma. Olha lá, forma, deforma e agora reforma. Forma, Jesus a Constantino. Deforma, Constantino a Lutero. Reforma, de Lutero até hoje. Então ainda estamos fazendo uma reforma. Baseada em quem? Em homens. Igrejas. Não, baseado na Escritura. Então, agora vem aquela questão que não quer calar. E por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais da Bíblia Protestante? Não é a mesma coisa, pastor? Só um detalhe, viu, Ademar? Aqui só tem católico e protestante. Ainda eu posso botar aqui a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Ainda eu posso colocar ainda a Bíblia dos Mormons. Ainda eu posso colocar aqui do Allan Kardec. Veja, quantas existem para cada denominação. A questão é, qual delas tem um crivo de cientificidade e veracidade do chamado Theos Pneus, que é a inspiração divina. Qual delas atesta a verdade? Porque vai dizer, a minha é a verdade, a outra é a verdade. Exemplo, para vocês tomarem nota aí. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, tradução Novo Mundo. A Bíblia dele foi adulterada pelo governo dos 12 lá dos Estados Unidos. Então, a Bíblia católica e a Bíblia protestante começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma aí vá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Parou. O que é que se movia sobre a face das águas? O Espírito, em E maiúsculo, é o Espírito Santo. Agora a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Eu tenho um aplicativo da Bíblia, então é só eu abrir aqui, clicar na Bíblia e ler para vocês. Olha lá. E uma força se movia sobre a face das águas. Pergunta: o que se movia era o Espírito ou era a força? Aí ele vai dizer, é a mesma coisa. Quando as pessoas não têm explicação ou resposta para dar, vereador, o que é que eles dizem? É a mesma coisa. Não é. Força fala, força sente, força tem sentimento. Pois bem, Espírito Santo fala,
tem sentimento e é a terceira pessoa da Trindade. Tanto para católico como para protestante, crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos aqui de acordo. Porém, para a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não aceita o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade e não aceita Jesus Cristo como Deus. Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus. Isso para a Bíblia deles, ou seja, adulteraram, mexeram, porque o original hebraico e grego sempre testifica que Jesus é Deus. Com relação a isso, a Bíblia católica está perfeita. Sim, e qual é o seu problema? Eu não tenho problema com Bíblia católica, porque como historiador, olha aqui, para mim a melhor Bíblia é a de Jerusalém, com nota de rodapé. Todo o dilema, gente, é os 7 livros que acrescentaram. E o senhor acha isso errado? Eu não, gente. Eu apenas sou historiador para falar o fato. Então vamos lá para os fatos. Quando foi acrescentado os 7 livros? Na Reforma. Até então, gente, não havia esses 7 livros inseridos. Então o que é que acontece? Foi peremptoriamente obrigado em 1546, no Concílio de Trento, colocar 7 livros a mais. Diga agora para mim, para quê? Para estar contra os protestantes. Porque os protestantes diziam assim: não existe oração pelos mortos. Esmola não salva ninguém. Obras não levam ninguém para o céu. O Papa não é infalível. E não existe purgatório. Tudo o que eu acabei de dizer, quem é que prega isso? Quem é que prega isso? Igreja Católica, Apostólica, Romana. Então foi o que disseram: vamos agora colocar 7 livros para provar os protestantes que isto é verdade e é livro canônico. Você já ouviu falar em livro canônico? Porque vem do cano, que do hebraico quer dizer regra. Porém, esses livros não são canônicos, são livros apócrifos, quer dizer ocultos. Livros que não têm revelação divina, livros que não são verídicos na sua revelação. Pode até ser na história, mas não de inspiração divina. Por que isso? Vamos lá. Eu estou aqui com vocês, Bíblia Católica, que vocês têm em casa. Eu vou abrir agora, aqui, no livro de Baruque. Não, Tobias. Está aqui, o livro de Tobias. Tobias vai ser um livro que vai dizer claramente para todo mundo sobre a salvação por meio das obras. Então, no livro de Tobias está escrito aqui que as esmolas devem ser feitas como um ato de salvação. Ora, se esmolas são feitas e obras são feitas, então Cristo para que salva? Tirou o poder salvífico de Cristo. Só Jesus salva. Eu sou o caminho, a verdade e a... Olha, gente, todos os bens do mundo não podem comprar a sua alma. A Bíblia diz que se esgotaria toda a riqueza do mundo pelo resgate de uma alma. Outra coisa interessante está aqui. Livro de Macabeus vai também ter outra questão sobre os mortos orando. Aonde foi que Jesus falou disso? Aonde foi nos 39 livros do Antigo Testamento e nos 27 do Novo Testamento, fazendo citações à oração dos mortos? Aonde está escrito na Bíblia qualquer apóstolo, qualquer profeta mencionar Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão e 1º e 2º Macabeus, que são 7 livros apócrifos? Aonde estão? Em canto nenhum. Jesus não citou nenhum apócrifo. O concílio de Jâmia, que só foi entre os rabinos, deixou bem claro que os livros do Antigo Testamento só são 24. Quando passou para a Septuaginta, que fizeram a divisão, passou então 39 livros, que são os mesmos 24. É porque nós trabalhamos 12 profetas, para eles é um profeta só. E aí,
o concílio então definiu que esses livros são de fora. Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim, ele deixou bem claro, esses livros não são inspirados. Depois veio Tertuliano, não aceite como inspiração. Agostinho, a mente mais poderosa da teologia do primeiro século. Esses livros não têm inspiração divina. Depois, Atanásio vai dizer, esses livros não devem compor na Bíblia. Depois, o Concílio de Cartago, em 397, deixou claro que só existem 39 do Antigo e 27 do Novo. Cadê os livros apócrifos? Porque os livros apócrifos trabalham textos que não são respaldados pela Bíblia. E um dos mais sérios é do livro de Tobias. Tobias vai dizer que lá os mortos ainda podem ter uma segunda chance. Quando a Bíblia diz, depois da morte, segue-se ao juízo. Então aqui temos uma contradição. Ou seja, Hebreus está dizendo uma coisa e Tobias está dizendo outra, a Bíblia não entra em choque. A Bíblia ela é uma harmonia, ela é uma sintonia. Se você não entender aparentemente um texto, não é que a Bíblia está errada, é porque você não compreendeu. Logo, não existe nenhuma referência na história, por historiadores, por teólogos, por profetas, para afirmar que os livros apócrifos são verdadeiros de inspiração divina. E por duas razões muito simples. Primeiro, um dos maiores historiadores da Bíblia Sagrada, que foi do tempo do apóstolo São Paulo, este homem então, ele fala acerca deste assunto com muita propriedade. Ele vai afirmar que os apócrifos nunca existiram no Antigo Testamento e que lá só consta os 24 livros. História dos Hebreus é um livro que fala acerca dos livros do Antigo Testamento. E esses livros só são 24, não tem 7 livros a mais. E não só são 7 livros não, viu gente? São 61 livros apócrifos, só no Antigo. No Novo, passa 55. E somando tudo isso, gente, vai dar 113 livros apócrifos. Há mais livros apócrifos do que livros canonizados. Canonizados são livros sagrados, inspirados por Deus na mente do homem. Então, o que é que nós temos aqui? Livros que não têm citação nenhuma no Antigo Testamento. E a segunda razão, não é os protestantes que rejeitam ou odeiam os apócrifos. Não. É a história e os teólogos que deixou bem claro lá atrás, no início do século, que esses livros são espúrios. São livros que não têm veracidade bíblica. E você não faz ideia como foi colocado esses 7 livros a mais. Padres sérios não queriam que esse livro entrasse no Concílio de Trento. Já padres que barganhavam a fé alheia, queriam. E o que aconteceu? Houve tapas, brigas, bofetes para todo lado. Foi nesse clima espiritual que entrou os 7 livros apócrifos. Porém, em 1529, a Bíblia que até então sempre saía com 7 a mais, foi essa aqui. A Bíblia do versão Rei Tiago, King James, em 1629, até hoje, Bíblia protestante não tem 7 livros apócrifos, pois são considerados espúrios, não verdadeiros. Leia como instrumento de leitura, de história, mas não leia como se fosse inspiração de Deus para o seu coração. Só que ainda tem a história de Bel e o dragão, outra história fantasiada, escrita nos acréscimos do livro de Daniel. Tem o livro de Judite também, aonde vai colocar outra história, aonde não tem respaldo nenhum em toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, esses livros não podem ser aceitos como verdade. Então, amados,
eu expus para vocês, até agora, estas verdades. E quero terminar para vocês sobre este livro chamado Bíblia, sem os apócrifos. Porque se eu for colocar aqui os apócrifos, vereadores, eu vou sofrer retaliação para justificar a salvação em Cristo, quando eu posso conseguir por meio das obras. A Bíblia diz, Efésios vai falar claramente, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de, mas é dom de. Então, salvação não é o homem querendo ser salvo, é Deus salvando o homem. Eu posso dar todas as minhas roupas, todas as esmolas, tudo que eu tiver, mas não para salvação. Então eu sou proibido de ajudar o próximo? Não, ajude. Eu sou proibido de alimentar? Não, alimente. Dê roupa, dê contribuições, faça seu trabalho de obra humanitária, lembrando, nunca para a salvação, nunca, porque isto não salva ninguém. E o pior, que muitos que fazem isso, buscam na intenção de receber a graça de Deus. Senhor, olha, eu estou dando isso, eu dei o meu carro, eu dei a minha casa, eu dei isso, aquilo, outro. Agora, Senhor, faça a sua parte, né? Eu já fiz a minha. Então, para que serve Cristo e o seu sangue na cruz do Calvário? Não adianta. Deixa eu terminar com isso para vocês, porque eu estou louco para responder pergunta. E eu não quero sair daqui em menos de 50 perguntas. Se fizer 40 perguntas, eu vou esperar sair as 10 últimas. Posso continuar? Olha, gente, eu disse 50 perguntas. Se botar 49, eu fico até 10 da noite. Tá bom? Deixa eu terminar isso aqui com vocês. Eu estava no curso de pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco. E no curso de pós-graduação, a gente que é cristão é muito perseguido. E se você não tiver a sua fé em Cristo e com base histórica, ele passa por cima de você como se fosse um trator. Então a professora, a doutora, chegou na sala de aula e pegou a Bíblia Sagrada e fez assim. 40 alunos na sala de pós-graduação em História da Arte e das Religiões. Como é que existem pessoas que aceitam esse livro como verdade? É absurdo! Como é que tem gente que crê nisso? Gente, isso aqui é um livro qualquer, feito por qualquer homem. Como é que pode? Vida de milhares de pessoas são regidas por isso aqui. E não pode, é pecado, não é pecado. Gente, isso é um livro qualquer. Aqui está a universidade para quebrar, para eliminar essa alienação que as pessoas têm, porque a religião cega, e a Bíblia pior ainda. E ela fez um discurso de 15 minutos, vereador Naate, detratando a Bíblia. Imagine, pós-graduação. Estava eu e um pastor batista. Nessas horas, quando ela estava detratando a Bíblia, os 48 alunos estavam olhando para quem? Para quem? Vocês estão prestando atenção mesmo. Ninguém olha para quem? E o olhar, vereador Aristóteles, dizia assim, o olhar. E agora, pastorzinho? Lá na igreja, tu aliena o povo com essa fezinha, enrola o povo com Bíblia. Aqui não, meu filho. Aqui é a universidade, aqui desmascara charlatães. Aqui é a Universidade Federal, para quebrar essa alienação que vocês levam para a igreja. Esse era o olhar, Demar. E eu estava lá atrás, e ela desfilando, detratando a Bíblia. Até que ela parou e eu aqui disse assim, Deus, me dê só uma oportunidade, papai. E ela fez assim, vereador Totti. Alguém tem alguma coisa para falar? Rapaz, quando ela disse isso, o meu sangue coalhou no juízo. Eu disse,
Eu. Ela, você é? Sim. Então, fique à vontade, não me peça 2 vezes. Fui à frente, peguei a Bíblia que ela jogou no birô, e olhei para a turma e disse assim: gente, eu achava que a fé cristã era subproduto de uma falta de reflexão crítica. E também achava que a fé cristã era histórica. Porém, percebi pela própria história, como ciência, que a Bíblia, ela é mais verdadeira, mais científica do que todos os clássicos da antiguidade da Grécia e Roma. E isso o povo já estava tendo mal de Parkinson. E eu estou aí fazendo um discurso. Gente, por 2 razões. Primeiro, é a razão da bibliografia. Segundo a história, a cópia ou manuscrito mais antigo que esteja próximo aos originais são datados e taxados com mais veracidade. Isso quer dizer que as obras de Platão, a mais antiga dela é do ano de 1200. A obra de Aristóteles, a mais antiga, é de 1300. E a obra de Tucídides, que também é um historiador grego, a mais antiga é de 1400. Ou seja, do original até a cópia mais antiga tem um espaço de 1400 anos. Agora imagine vocês, o Novo Testamento, a mais antiga obra é do ano 100. Esta obra é justamente um achado preciosíssimo da arqueologia. A obra, então, que traz a proximidade do original para a cópia mais antiga é de 100 anos. São as obras de John Riley, depois a de Chester Beach, que vai chegar do ano de 200, e por último, de Martin Boldman, que é a obra que chega a 250, ou seja, entre 100 a 250 anos, é as cópias dos manuscritos trazidos do original, a distância não passa de 300, enquanto que eu citei os clássicos de Roma, os clássicos da Grécia, é de 1300 a 1400 anos. Esta é uma conclusão importante para provar que os textos do Novo Testamento têm mais cientificidade, têm mais questões históricas do que os escritos de Grécia através dos seus filósofos e historiadores. A segunda prova é a prova da manuscritologia, porque afirma: quanto mais cópia de um original, mais verdadeiro é a obra original. Ou seja, a manuscritologia afirma que tendo 3 cópias, já é prova suficiente para aceitar como verdade. Imagine vocês, a obra de Platão tem 7 cópias. Tudo que existe no planeta Terra, tudo que tem em universidade federal no mundo, em particular, de Platão, só vem através de 7 cópias. Aristóteles, 5 cópias. E Tucídides, 8 cópias. Então, 7, 5, 8 cópias já foi base suficiente a aceitar como verdade todos os escritos que hoje tem sobre Aristóteles, Platão e Tucídides, baseado em apenas 7 cópias. Agora, e pasmem os senhores e as senhoras, o Novo Testamento tem 14 mil cópias do original. Para ser modesto, eu diria a vocês que a Bíblia Sagrada está no mesmo pé de igualdade sobre a cientificidade dos fatos e a veracidade dos textos originais. Agora, para ser honesto, a Bíblia está além dos escritos históricos, pois quando Voltaire afirmou que a Bíblia seria um livro esquecido, destituído de qualquer farol, e que aqui há 300 anos ninguém ia mais falar de Bíblia. Interessante que Galileu Galilei, o astrofísico,
disse: a Bíblia não só diz como é o céu, mas como ir para o céu. Isaac Newton, uma das mentes mais prolíferas do seu tempo, diz que a Bíblia sobrepuja todos os escritos de Roma e Grécia. Dom Pedro II, que já pisou em Garaçu e foi até a Manjope, disse: eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio, eu a amo. Ainda afirmava Frederic Herschel, o homem que descobriu o planeta Urano, em 1749, diz: a Bíblia tem por missão cada vez mais revelar os escritos das grandes obras de um Deus Criador. E por último, o grande Antônio José de Almeida, grande estadista português: a Bíblia é a carta magna da humanidade. Portanto, senhora professora, portanto, senhores amigos de sala de aula, aqui eu concluo afirmando para vocês que esta Bíblia é mais histórica, mais científica, mais verdadeira do que todos os trilhões de livros que existem no mundo. Ninguém suporta ao teste na qual ela suportou. Portanto, muito obrigado. Quando eu terminei, sentei, a professora disse assim: eu estava onde na aula passada? E encerrou o assunto. Bom, gente, esta foi a minha contribuição. E agora eu estou esperando as 50 perguntas. Comece, Totti. Platão e Aristóteles. Platão, grego, Aristóteles, grego. 2 grandes expoentes da filosofia. Os dois são antes de Cristo, pelo menos de 400 a 380 anos, mais ou menos. Sócrates, mais antigo ainda. Sócrates foi professor de Platão e Platão professor de Aristóteles. São os 3 maiores expoentes da Grécia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Já saiu uma pergunta, falta 49. Não, o primeiro Papa, nesse caso aqui, era ser Gregório. Como ele não rejeitou, passou então Bonifácio IV. Passou a ser o primeiro Papa. Que não existe. Deixa eu colocar aqui. Quem é católico, por favor, não me crucifique. Eu preciso ainda chegar em casa. Então vamos lá. Não existe igreja católica. Olha só o que eu estou dizendo aqui, Totti. Não existe igreja católica. E aqui não tem uma? Não, isso não é igreja católica, não. Isso é o que então? Isso é igreja de fé romana. Ou igreja românica. Católica não. Mas por quê? 80% dos católicos não sabem quando alguém pergunta a ele: o que é católico apostólico romano? Quer ver uma coisa? Quem aqui é católico? Levanta a mão. 1, 2, a senhora é católica, ali tem uma católica, ali tem um católico. Pois responda para mim agora o que é católico apostólico romano. Você que está lá há 70 anos. Não, mas eu quero... Bom, mas eu quero a etimologia: católico apostólico romano. O que é? Estou esperando. Saiu alguma coisinha aí? Oh my God. Então deixa eu dizer: católico, universal; apostólico, embaixador; Roma, capital da Itália. Traduzindo, católico apostólico romano quer dizer embaixador universal de Roma. Pergunta: você mora onde? Você mora onde, Totti? Você mora em Garaçu, né? O que tem a ver com Roma? Não, deixa eu terminar, Totti, eu vou dar para você. Só você vai ter umas 10 perguntas. Só você, das 50. Gente, a palavra católico quer dizer universal. Não existe igreja católica universal, porque diz assim: fora de Roma não há salvação. Não, Lutero disse não. Fora de Cristo é que não há salvação. Não é fora de Roma. Então, Roma não salva ninguém. Esse termo foi criado, essa alcunha católico, apostólico, romano, para dizer assim: quem não for com Roma, está perdido. Pronto, exatamente. Católico. Então não existe igreja católica, existe igreja de fé romana. Igreja romana, como igreja batista, Assembleia Presbiteriana, igreja de Roma. Tanto é que no livro da minha pesquisa, que eu fiz lá na Alemanha, que está aqui, que eu estou lançando aqui esta noite, viu? Não esqueça de adquiri-lo, esse material aqui, viu, pessoal?
entenda a reforma protestante com todos os reformadores, desde Pedro Valdo até John Wesley e as 95 teses de Lutero, explicando detalhe por detalhe, viu pessoal? Não esqueça de adquirir. E o outro, viu Totti? Bíblia, a história escrita por trás do livro, fruto da nossa pesquisa em viagem de Israel, Egito, Grécia, Roma, Turquia. 5 países eu viajei para escrever esta obra. Então, é um livro que você precisa ler para entender. Não julgue ninguém, não detrate ninguém se você não tem conhecimento de causa. A fé de muito é abalados quando não conhece a verdade. Por isso que Jesus diz o quê? E conhecereis, e a verdade liberta de quê? Ignorância. Outro dia encontrei com um padre, que o padre dizia assim: meu Deus, como é que o povo vai fazer missa de 7º dia? Se essa pessoa está lá, meu Deus, como é que ele vai ouvir alguma coisa? Isso um padre, amigão. Porque foi inventado também o dia de finado. Tudo uma questão histórica da época que redundaria na questão financeira. Totti. Pastor, a questão das missas em latim. Sim. Muito bem, vamos nós. Gente, até então as missas eram em latim. E por que foi tirado? Porque no Brasil, gente, as pessoas mal falam português. Mal falam português. E agora, como é que o povo ia falar latim? Por isso que quando o pai fazia Agnus Deus Dominus, o povo só entendia amém, amém, amém. A única coisa, então, a Igreja Católica no Brasil estava perdendo muitos membros. Porque missa em latim ninguém entende nada. Então o que acontece? Foi abolido então e colocou então a missa normal em português. E hoje eu louvo a Deus pelos alguns padres aí que estão fazendo um trabalho extraordinário, que estão realmente pregando a palavra com toda a sua veracidade, com toda a sua verdade. E eu louvo, e tem muitos que escrevem, etc. Agora, quando recorre a textos que não têm respaldo bíblico, pessoal, paciência, não sou eu que vai lhe convencer do contrário, senão você mesmo lendo a verdade. Próxima pergunta. Já respondi 3, falta 47. Não, para os hebreus não há, porém, a maioria dos intelectuais afirma que foi o apóstolo São Paulo. Pergunta. Sim, é o quê? Bom, aí nós temos que definir, aí já está no campo da antropologia. Olha, religião, o que é religião? Existem 180 significados, explicações para a palavra religião. Por isso que Cristo não é religião, deixando bem claro. Cristo não é religião, Cristo é Deus, não é religião. Então, existe religião, existe heresia, existe seita. Nós que estudamos na área de antropologia fazemos muito essa divisão. Religião, algo institucional. Pense assim, instituição. Religião o que é? Uma instituição. Que tem o quê? Membros, clérigos, pastores, prédios, cadeira, instituição. Pense assim que vai ficar melhor. Agora, o que é seita? Seita vem do grego, quer dizer hairese, ou seja, desviar, grupos que se desviam da verdade. Quer ver um grupo que saiu da Igreja Católica? Qual foi o grupo que saiu? Os chamados carismáticos. É uma outra ala da Igreja Católica Apostólica Romana, sim ou não? Sim ou não? Então, os carismáticos acreditam ele que recebe também Espírito Santo e fala outras línguas e tal. Então, aí virou o quê? Uma seita, porque sai de um grupo maior. E agora tem a heresia. Heresia é a teologia distorcida que é trabalhada na seita. Então, religião, instituição, seita, grupo de pessoas que sai dentro de uma igreja. E heresia é o que a seita prega. Quem é da área bíblica, teológica, não prega heresia, prega a verdade bíblica. Eu quero mais perguntas. A primeira pergunta é: o Novo Testamento foi depois de Jesus Cristo, é isso? O Novo Testamento foi baseado nas palavras de Cristo. Mas Cristo participou dele? Não.
quando Cristo estava com os discípulos, alguém estava anotando, Lucas, Pedro, João, Tiago, anotando. Porém, na morte de Cristo, no ano 30, para alguns 33, o primeiro livro vai sair, 1 Tessalonicenses, no ano 51. Já começa os escritos, depois 52, 54, até o ano 100, você vai ter todos os 27 livros escritos e fechado então o cânone, ou seja, selecionado como verídico, verdadeiro, inspirados por Deus e não pelo homem. É o texto que é inspirado e não o homem que é inspirado. Eu quero mais pergunta. Ale. Muito bem. Como é que o testemunho de Jeová, ele não acredita, não entende que Muito bem. Ele coloca Jesus como um filho de Deus. É uma pessoa importante, é alguém que é digno de honra, só não de adoração, que só pode adorar a Deus, que é Jeová. Então, ele interpreta esse texto aí, podemos ir a Deus através de Cristo, não como Deus, mas como o enviado de Deus. Eles quebram a deidade de Cristo, não somente ele não, mas também para todos aqueles que não têm Jesus como Deus. Ninguém vai a Deus senão por ele. Então, a única intercessão que existe aqui é Jesus Cristo. Não há intercessão por meio de outras pessoas. Outro dia eu estava falando sobre os santos, né? Gente, eu amo Maria, eu amo Tiago, eu amo José, eu amo Bartolomeu, eu amo Tiago. Eu só não amo São Jorge, porque esses já caçaram o mandato dele. Mas os santos da Igreja Católica estão aqui. Ou não? Está aqui. Mas Paulo não pode fazer nada por mim. Por que não? Porque morreu. E Maria foi a mulher agraciada. Maria, uma mulher que concebeu Jesus Deus, mas com todo amor que eu tenho a Maria, ela não pode ouvir as minhas orações, porque só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Parou, gente, não tem como, eu rasgar a Bíblia. Ninguém intercede por ninguém, somente Cristo é quem intercede. Então eu tenho um respeito. Quem disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Cristo. Eu sou o caminho, foi Cristo, eu sou Cristo. Sem Ele. Somente Ele, gente. Não tem essa de partir para outros meios, uns atalhos. Eu vou fazer uma fezinha e tal, eu vou andar com uma coisa. Não, gente, é Cristo, é o único. Não há. Você está precisando de oração? Resolver um problema da sua filha? Quer um emprego? Quer se ver livre de um marido violento? Você quer resolver um problema de saúde? Dobre seu joelho e ore a Cristo. Somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele orarás, porque Ele escuta a tua oração e manda a resposta. Próxima pergunta. Bora lá. Eu só quero saber, só existe um vereador aqui na Câmara. Eu posso me sentar agora aí? Porque agora eu só quero sair depois de 10 horas. Bora lá? Pergunte. A Inquisição, pastor, Sim. ela foi Idade Média? Idade Média começou a Inquisição, possivelmente no ano de 1280, começa a Inquisição, que era uma forma de punir todos aqueles que não aceitavam a doutrina católica. E aí muitos pagaram com a própria vida por não aceitar o ensinamento católico. Inclusive uns dizem que é mentira, não é. Ainda existem os instrumentos de tortura da Santa Inquisição na Europa. Quem viaja para a Europa, na França, está lá, vários instrumentos de tortura e filmes que vocês assistiram, aonde mostra as torturas. Mas nós entendemos que por meio das torturas, por meio de tudo que foi empregado pela Igreja Católica, não pôde afligir a alma do homem, somente a carne. Inclusive, o próprio amigo de Lutero, muitos amigos de Lutero morreram pela fogueira da Inquisição, e tantos outros historiadores e reformadores morreram
por não aceitar o ensinamento católico. Eu queria que uma mulher fizesse uma pergunta, que eu estou aqui desde 4 horas da tarde esperando. Quem for fazer a pergunta agora, Oh my vou passar God. o microfone, que é para sair na gravação, ok? Só um minutinho. Lá vai Por favor, você merece 5 perguntas. Bora lá. É uma situação que me deixou chateada com uma pessoa da família que entrou, como se faz, a testemunha de Jeová. O marido precisou de sangue e ela não deixou o marido receber a doação. Esse Eu queria problema saber é sério. por que dessa situação? Veja bem, na igreja, na seita dos Testemunhos de Jeová, a vida está no sangue. Então ele não pode doar a vida dele, a vida é única. Então ele não pode tirar o sangue dele, nem se for a mulher dele, o pai dele. É esperar que Deus faça um milagre, mas eles não podem doar sangue, porque eles interpretam na Bíblia Sagrada o sangue é vida e não pode passar para o outro. Quando a vida do ser humano, o ponto de vista é imaterial. Não, é claro que se eu tirar o sangue da pessoa, a pessoa morre, mas a vida não se resume no sangue, mas na alma, na questão imaterial e não na questão material. Então, para os Testemunhos de Jeová é imperdoável. Então, morre e não libera sangue para ninguém. Na minha concepção, é um pouco de ignorância do entendimento dele, porque Jesus não derramou o sangue dele por nós? Muito bem. Porque eu disse a você o que é heresia. Heresia é o quê? É uma distorção bíblica. Ou seja, a heresia, que é desviar-se da verdade, interpretou o versículo errado, dizendo que é proibido. Somente eles têm essa ideia. Eu não conheço uma outra religião ou uma outra seita que faça o que eles fazem. Logo, quem entra para os Testemunhos de Jeová vai ter que arcar com as consequências. Caso contrário, será expulso da seita. Próximo. É uma seita. É uma seita. Gente, olha, Ademar, isso aqui teria que ter mais gente. Porque é tantas pessoas que precisa compreender, sabe, Ademar? Essa coisa de fé, isso mexe com a gente. Olha, o fato de você encarar uma fé, uma Bíblia, uma religião, muda a sua vida por completo. Ou para bem, ou para bom, ou para pior. Dependendo. Olha aí um problema aí sair agora. Olha aí um problema. Testemunho de Jeová vai morrer e o sangue não vai ser doado. Olha aí. Por quê? Porque eles encaram a Bíblia desse jeito. Quem encara a Bíblia conforme a leitura textual, verídica, sem alteração da palavra de Deus, e interpreta à luz de uma teologia séria, tem tudo para viver bem. Mas quem não, gente, entra de cabeça para fazer coisas, comportamento tão absurdo, a ponto de levar você à própria morte, como teve a seita do reverendo Moon, cometendo suicídio, a seita do santo Daimon, onde você tomava líquidos alucinógenos, e por aí vai, as maiores loucuras. Isso, com certeza, muda a sua vida, transforma a sua vida. Eu quero mais perguntas, Ademar. Não adianta terminar não, que eu quero responder pelo menos mais 10. Os livros foram escritos consecutivo ou foram escritos aleatório? Os livros foram escritos aleatoriamente. Vê que coisa impressionante. Enquanto um estava escrevendo de um lugar, o outro, em outro lugar, estava escrevendo o dele. E o que é mais impressionante, o que um estava terminando aqui, o outro estava começando lá. Exemplo, Daniel e Apocalipse. Daniel mandou fechar. Lá em Apocalipse, abre-se. Olha só, o que um finaliza, o outro começa. Por isso que a Bíblia Sagrada, nos 66 livros, existe uma sintonia, um emaranhado. Não tem como botar o dedo e dizer, epa, isso aqui está errado. Epa, isso aqui não é palavra de Deus, não. Aonde você botar o dedo, você se queima. Isso é Bíblia Sagrada, Gênesis ao Apocalipse, sem os apócrifos, porque se colocar, vai dar problema. Então, foi feito de forma aleatória. Porém, quando foi feito a Septuaginta, que é a versão dos 70, onde 72 homens pegou a Bíblia do hebraico e traduziu para o grego, logo dividiu, então, a Bíblia Sagrada. E aí, o que houve?
A Bíblia não está organizada por ordem de tempo. Está organizada por ordem de assunto. Então, o assunto que está nesse livro da Bíblia, ele é mais precioso do que o tempo de escrito. E os nomes? Os nomes. A Bíblia tem cerca de quase 40 autores. Alguns são anônimos. Geralmente, o escritor põe o seu nome. Carta do apóstolo São Paulo, livro de Jeremias, livro de Isaías, Lamentações de Jeremias, também tem aos Hebreus, aí é anônimo, ninguém sabe quem foi o autor. Há outros livros também, que não se sabe quem foi o autor. Há controvérsia sobre o livro de Deuteronômio, porque Moisés morre, mas ainda falta terminar um pedacinho do capítulo. Então, boa parte da Bíblia Sagrada vai encontrar os nomes dos seus autores. E os outros são os anônimos. Mas não quer dizer que não tem a mesma veracidade como tem os que têm o seu nome. Pois esses aí, em algum momento, perdeu-se então o autor da Escritura. Pastor, Pois não? eu estava conversando com uma pessoa e ele falou que não acredita em Deus. Vamos lá. Ele falou que não acredita em Deus. Aí eu disse, rapaz, mas Deus existe como espírito. Se você dobra o joelho e começa a orar, ele disse, mas você não está falando com ninguém. Eu digo, por quê? Porque Deus não existe. Deus é só no livro. O que você tem não foi Deus que lhe deu, foi do trabalho, do seu suor. Eu disse, mas Deus me deu a vida e me deu a saúde. Muito bem, vamos lá. As pessoas que são materialistas são pessoas que têm que pegar em alguma coisa para acreditar. Então, para ele não existe a questão fé. Fé é algo que todo ser humano tem, porém muitos se negam de tê-la. Outros, porém, extravasam a sua fé. Mas Deus, quando fez o homem, colocou uma centelha do divino dentro dele. Certo dia, uma professora chegou na sala de aula, ateia, preste atenção aí o pessoal, e ela disse, gente, eu quero provar a vocês que Deus não existe. Aí chamou um aluno da sala, um aluno de 10 anos, fez assim, vem cá menino, olhe para a mata. E o menino olhou, você está vendo Deus? O menino, tô não, professora, está vendo? Deus não existe. Olhe para o sol. E o menino, você está vendo Deus? Tô não, professor, está vendo? O sol existe, porém Deus não existe. Olhe para a sala de aula. E o menino olhou para a sala de aula, você está vendo Deus? O menino, não, só vejo meus amigos. Está vendo? Deus não existe. Pessoal, está provado, Deus não existe. Aí o menino que frequentava a escola bíblica dominical disse, professora, eu posso dar uma palavra? A pessoa disse, pode. A senhora me empresta o menino que a senhora acabou de tomar como exemplo. Fica à vontade. Vem cá, fulano. Ele botou o menino perto dele, uma certa distância, e disse, menino, meu amigo, olhe para o cérebro da professora. E o menino olhou, você está vendo o cérebro dela? O menino, tô não. Está vendo? A professora não tem cérebro. Matou a charada, né? Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Entendi. Gente, Ô pastor, só uma Deus é infinitamente mais do que sua mente possa conceber. É uma questão de fé. Você não tem fé que amanhã o sol vai amanhecer ou não? Claro. Você tem tanto fé sobre isso que vai dormir daqui a pouco. Ô pastor. E por que você vai dormir? Porque sabe que amanhã vai ser um novo dia, e um novo dia se conta com o sol, sim ou não? Sim. Pois bem, tu tem fé no sol, que vai amanhecer amanhã, mas não tem fé no dono do sol. Pastor, se a pessoa está com a respiração, o que é que acontece com ele, né? Morre sufocado. Então ele tem que respirar Deus, senão ele morre. Pois bem. Então Deus está aí, né? Deus é É tudo o isso. ar que É ar que respira, é o tudo. mar, é a terra, Exatamente. não é verdade? Por isso que não existe ateus convicto. Existe ateus convencido. Diga, por quê? Porque para ser ateu convicto, ele tem que provar que Deus não existe. Pois é.
Ele consegue? Ô pastor, os milagres... Então não existe ateu, um bando de idiota, imbecis, que fica, sou ateu, para o pessoal ter medo dele, rapaz, fulano é ateu, rapaz, esse cara estudou tanto, tem uma cabeça, não, é um idiota qualquer, um idiota funcional da área da intelectualidade, porque quem mais estuda, olha, o grande fenômeno da ciência, Albert Einstein disse assim, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Einstein, ainda mais esses idiotas que moram em Garaçu, porque fez uma faculdade de filosofia ou de história, sou ateu, me respeite, sou ateu. Ô, imbecil, tu és um germe ou um girino em fase ainda de evolução para tentar ainda enxergar a grandeza da magnitude, da sapiência, da imanência e da transcendência do ser divino. Pastor, minha santa, com certeza, não tem como. Pastor, por que tanta igreja assim? Igreja do amor, igreja de sétimo dia? Denominações. Um monte. Eu posso lhe explicar de duas formas. Da forma bem pejorativa, usual, do senso comum, e vou lhe explicar do ponto de vista teológico. Qual você quer primeiro? Qualquer um. Você tem pai? Tem mãe? Muito bem. Quantos irmãos você tem? Mas chuta aí quantas irmãs? Mas chute. 15, muito bem. Veja bem, ela tem um pai com quantos irmãos? 15. Deus é pai? Deus é pai ou não é? Pois bem, então quantas igrejas existem? Essa é a maneira bem coloquial que a gente coloca para o pessoal entender, né? Ora, nós temos um Deus, então, vários filhos, mas vamos explicar teologicamente, né? Gente, tudo parte de uma questão da interpretação bíblica, é a parte mais séria sobre a nossa leitura bíblica, porque ler Bíblia, Cláudio, é um primeiro passo. Segundo, interpretar. Terceiro, aplicar. No quesito interpretar, tem um grande problema. Por isso que na hora de aplicar, eu vou criar uma igreja, eu vou botar a igreja assim e por aí vai. Então o que é que acontece? Quando houve a reforma protestante, até então só havia uma igreja católica, apostólica romana. Com Lutero, criou o luteranismo. Porém, veio Calvino, que divergia de algum ponto do luteranismo, inclusive na Santa Ceia. Existem 3 tipos de ceia: a ceia consubstancial, transubstancial e a ceia simbólica. Nós, protestantes, temos o simbolismo da ceia. Você, católico, não. Você, católico, é transubstanciação. Por quê? Porque você acredita que está comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Porque na hora que você pega a hóstia do Padre, você acredita que ali Cristo se faz carne e você come. Sim ou não? Sim ou não? Sim, não me enrola. Não me enrola. Quem come hóstia, come pedaço do corpo de Cristo. Porque para o católico é transubstância. Olha, transubstância. Cristo transubstância. Substância de Cristo vai para o pão. E vocês, protestantes, é como? Nós somos simbolismo. Fazer isto em memória, simbolismo, memória. Aquele pão que a gente come, a ceia que a gente bebe, não é sangue de Cristo nem corpo de Cristo. É um simbolismo do corpo, um simbolismo do sangue. Daí já dá para entender. Por que tantas igrejas? Então vamos lá. Algumas igrejas interpretam a ceia dessa forma. Isso é um ponto que eu estou colocando aqui. O calvinismo, igreja presbiteriana, é uma coisa. Batista é outra coisa. Assembleia é outra coisa. E por que é diferente? Porque nós interpretamos a Bíblia com o viés de que a Santa Ceia é memória. Já o luteranismo é consubstanciação. Cristo fica do lado do pão e do vinho. Nós não aceitamos isso.
Ah, não aceitou não. Então, a forma como ele interpretou, criou-se uma doutrina. E essa doutrina passou a ter uma igreja. Olha aí o testemunho de Jeová, que foi dizer que o sangue não se pode passar para o outro. Criou-se então. Para ele, Jesus não é Deus. Então, cada igreja tem a sua doutrina. Cada um se julgue como interpreta a Escritura por sua conta e risco. Próxima. O pastor. No catolicismo, entende-se que quando o ser humano morre, vai para o purgatório. Sim. No espiritismo, eles entendem que morre, desencarna, né? Encarna, reencarna, né? E qual livro da Bíblia fala sobre isso, para eles entender dessa forma? Vamos lá. Gente, Boa pergunta. o Espiritismo é uma seita. Por que uma seita? Porque não tem base bíblica para ela. Primeiro, depois da morte, segue-se ao juízo, juízo de Deus. A alma de ninguém, espírito de ninguém fica vagando para entrar em outro corpo. Porque eles pegaram a Bíblia no Novo Testamento, a palavra ressurreição, e mudou para reencarnação. Não existe nos 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 7.959 palavras, um versículo sequer falando de reencarnação. Não tem. Só fala de ressurreição. Então, primeiro erro dos chamados espíritas. Alma reencarnar, não existe. A Bíblia diz: quando o homem morre, a alma volta para Deus, a quem o deu, e o corpo volta ao pó de onde ele veio. Então, toda pregação espírita é herética, é heresia. Nós abominamos a seita espírita kardecista. Por quê? Porque não tem base bíblica. Não existe. Mande eles provarem por algum escrito sagrado reencarnação. Na Bíblia católica, não tem. Bíblia protestante, não tem. Bíblia dos testemunhos, não tem. E o que é isso? Invenção. Por que invenção? Porque o egípcio acreditava a vida após a morte. Mas voltar aqui. Eu acredito em vida após a morte. Só que o cristão é baseado na Bíblia Sagrada que nós, ao morrermos, ressuscitaremos, não reencarnaremos. Ressuscitar, gente, é diferente de reencarnar. Então, tudo que você ouvir de espírita, olha, gente, não perca tempo com isso, porque não tem base bíblica nenhuma. Não há nenhum documento sério que assevere. O Denisard Hippolyte Rivière, que é o Allan Kardec, francês, traz a ideia. Agora, gente, é bonita. A filosofia kardecista, você vai reencarnar, vai ficar livre do karma, vai atingir o nirvana, faz uma lipoaspiração espiritual e pá e tal. A filosofia é bonita, mas base bíblica não tem. Eu converso com muitos espíritas e pergunto a ele onde está a base dos seus ensinos. Allan Kardec é assim, assim. Sim, gente. Quem é Allan Kardec diante de Cristo? Quem é Allan Kardec diante de Deus, o próprio que revelou a Escritura Sagrada? Pronto. Quem é? Aonde está a base disso, gente? Gente, não é ser deseducado, é ser educado e pedir provas. Só isso. Baseado em quê? Basta dizer isso. Não precisa ser bruto, não. Próxima pergunta. O pastor Moisés morreu. Velho Testamento. Moisés morreu como todos nós um dia haveremos de morrer. Morreu normal.
Outra pergunta. Pastor, A dama de vermelho. A dama de vermelho. A the lady in red, please. Pastor, eu já ouvi algumas teorias de que a Bíblia ela não é 100% fiel. De que ao longo da história, os estudiosos faziam anotações do lado e quando foi juntar, pôde incluir essas anotações. Isso se confirma ou... Vamos lá, olha para mim. 3:16 de 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Theos pneustos, Theos Deus, pneusto de pneumatologia, ou seja, sopro, ar. Por isso que Ademar e Totti erra quando diz assim, o pneu do carro. Eles erram, estão falando português errado. É a roda do carro. Porque vocês dois não conseguem ver o pneu do carro de vocês. O pneu que está dentro, Ademar. A borracha que tu vê é a roda. O pneu que está dentro. Eles chamam de pneumatologia, é uma disciplina em teologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Pneu é o ar, sopro, do hebraico roash. Ok? Então vamos lá, doutora. Quando alguém disser assim, a Bíblia é errada, a Bíblia é coisa de homem, foi anotações para... Aí você vai assim, ah é? Eu não sabia. Então está aqui a Bíblia, tome. Me diga onde está o erro. Diga assim, ó, dê a Bíblia. Ela quer o microfone de volta. Pega assim, ó. Me diga onde é que tem um erro da Bíblia aqui. Só quero um. Todo mundo que diz que a Bíblia está errada, é só dar a Bíblia a ele, Cláudio. Pronto, está aqui. Me diga onde é que está o erro, vá. O que é que você não está errado? A maioria que eu fiz isso é, olha, está vendo aqui, ó. Aqui, ó. Com quem Caim casou? Como é que Caim mata o irmão e já está com família e tudo mais? Como é isso? Eu não aceito isso não, meu amigo. Tu acha que Caim matou Abel com quantos anos? Uns 15, 16 anos. Não, meu filho. Ele já tinha mais de 120 anos. Quando Caim matou Abel, já havia gerações e gerações. Ele pegou uma das irmãs, casou e foi morar na terra de Nod. Às vezes, gente, as pessoas lê isso aqui, pensa que é o jornal Diário de Igaraçu. Que a pessoa lê, Ademar, e interpreta na hora. Meu amor, para isso tem 4 anos para estudar. O engenheiro, para assinar uma planta, passou 4 anos, 5 na universidade. Aí tu quer pegar a Bíblia, ler um versículo, olha aqui o erro. Tu tem teologia? Tu sabe grego e hebraico? Tu sabe fazer um estudo bíblico voltado para a época? Tu conhece o autor? Tu conhece a base geográfica, histórica, hermenêutica, exegese? E por que tu fala tanta bobagem? Tu não tem base de nada trazendo que está errada. Oh, meu Deus. Mas, no caso, é como se eles afirmassem assim, que tinha o texto original. Sim. E as anotações dos estudiosos também tivessem sido incluídas. Ah, é? Aí vocês, pronto. Gostei, fica o microfone. Pronto. Mostra aqui a base original e a base das anotações dos estudiosos. Mostra quem fizer essa pergunta a você. Pronto. Me mostra aqui onde é que estão as anotações dos historiadores ou dos teólogos. Não existe isso de anotações não, gente, que foi incluso na Bíblia não. Se anotações de homem fossem inclusas na Bíblia, ela não seria o que é hoje. Olha, gente, eu era criança quando foi dito que existe um prêmio de 50 mil libras esterlinas para quem achar um erro na Bíblia. Até hoje, desde 1950, ninguém foi reclamar do prêmio para quem achar um erro na Bíblia. A Bíblia não tem erros. O problema é as pessoas que são impacientes ou não compreendem, diz que ela está errada. Próxima. Pastor, Olha, nós vamos ter que encerrar. Somente a última dele. Pastor, fugindo um pouco do contexto, o que o senhor acha desse filme que lançaram agora pela Netflix? Gente, aproveitando, vai terminar bem com esse assunto, viu? Gente, se você tem respeito a Cristo e tem Ele como Deus e o adora, faça como eu. Cancele a Netflix. Eu fiz pela internet, mandei para todos os pastores, amigos, e cancelei a Netflix. Olha, uma coisa é piada. Piada é quando todo mundo ri. Mas quando ofende a fé do outro, não é piada. Aí já é outra coisa. Aí já é algo
que fere a fé do outro. Portanto, Porta dos Fundos fez um filme gravíssimo contra a fé. Só de católico, gente, nesse país, é mais de 100 milhões. Protestante, mais de 50 milhões. Como é que ele faz um negócio desse? E depois diz que vai se entender com Deus. Ademais, demais vereadores e todos que estão aqui, quer dar uma resposta? Cancele a Netflix. Isso é uma desonra à nossa fé. E eu quero terminar assim com vocês. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, imagine a porta dos fundos. É uma grande verdade, né? Pois bem, Cristo, que é Deus, sempre vai entrar pela porta da frente, mas os contradizentes e inimigos da fé cristã vai sempre entrar pela porta dos fundos. Estamos pela porta da frente. Muito obrigado a todos. Quem ficar vai ter uma surpresa, tá certo? Muito bem. Primeiro, agradecer ao pastor Esdra. A palestra, de uma certa forma, ela parece ser muito forte, né? Porque existe a verdade histórica que muitas vezes ela é omitida, né, das pessoas, e quando alguém revela, ela se torna agressiva, assim como foi entendido por Lutero no momento em que ele questionou aqueles pontos que ele transformou em 95 teses, exatamente por esclarecer a verdade para os habitantes daquela época. Eu não posso dizer assim os cristãos, porque nem todos criam em Cristo, não é? Só é cristão aquele que passa a crer em Cristo. E a gente fica assim muito feliz, pastor, pelo ensinamento que tivemos hoje. E aproveitando essa oportunidade, nós gostaríamos de comunicar que esta Casa Legislativa, formada por 15 vereadores, infelizmente hoje, como estamos de recesso, eu até pensei em mudar a data, botar para o dia 27, que é onde nós vamos fazer a entrega dos títulos de cidadãos, mas como nós transmitimos a sessão e qualquer palestra aqui diretamente ao vivo, eu estou feliz porque, embora com um número resumido no plenário, mas muita gente assistiu pela internet. Então, pastor, cumprimentando cordialmente pelo presente, estamos encaminhando o Decreto Legislativo número 32/2019, o que lhe concede o título de cidadão honorário de Igaraçu, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento do município de Igaraçu. Nos termos da proposição apresentada em anexo, outro sim, aproveitamos o ensejo para convidá-lo a participar da sessão solene de entrega da referida comenda a realizar-se no dia 27 de dezembro, aqui está às 16 horas, mas é às 18 horas. Eu errei quando pedi para o menino fazer o ofício, mas vai ser às 18 horas, ou seja, de hoje a 8. Espero vocês aqui, e nesse momento eu pediria ao nosso primeiro secretário, o vereador Aristóteles, para fazer a entrega do ofício. O senhor vai deixar para fazer os agradecimentos sexta-feira, porque nós vamos fazer uma solenidade para fazer a entrega do título, e eu vou falar, sou o autor do decreto, vou falar porque nós apresentamos esse título de cidadão honorário, e, ao mesmo tempo, ele terá a oportunidade de fazer seus agradecimentos. Eu peço ao vereador Aristóteles para fazer a entrega a pastor e doutor Esdra Cabral de Melo. Pastor, posso para sexta-feira contar com a presença
o senhor para receber essa homenagem da mão do autor da matéria e aprovado por todos os senhores vereadores. Eu agradeço ao meu querido vereador Ademar, demais vereadores e a todos vocês aqui em Igaraçu. Dia 27 vou estar aqui para receber esse título. Muito obrigado. Agora, para aqueles que perseveraram, vai ganhar cada um livro da Reforma Protestante. Ok? Então, e também, pastor, nós queremos deixar uma lembrançazinha da nossa casa para você tomar aquele chazinho quente. Conta aqui, por favor, Ademar. Não, é reforma. Eu mando buscar. Conta aí, Ademar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Só precisa um, tá bom. Se baixar um, então 19. 19. 20, 21, 23, 24. 24 livros, então. 24 livros. Meu menino foi buscar mais ali? 2, 4, 6. Tem logo 6 aqui. Então, Ademar, aproveitando, a gente fazer aqui, nesse finalzinho, um autógrafo, fazer aqui, pode registrar aí umas fotos, para a gente fazer aqui o autógrafo, tá bom? Então, eu vou querer uma caneta,